E a que se deve o aumento de casos, de mortes e infecções de Covid-19 no Brasil? É realmente uma segunda onda ou o prolongamento da primeira? Vamos esclarecer esse assunto com o infectologista Fábio Junqueira. Entenda também como a mudança de rotina causada pela pandemia do coronavírus tem impactado a vida de adolescentes. E uma lei pode obrigar a Anvisa a analisar possível vacina em apenas 72 horas. Essas e outras notícias você confere em 2 minutos. E agora a gente segue com imagens de São Paulo. Hoje tem sol com muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas ficam entre 17 e 28 graus. Bom, quarta-feira é o dia da catequese do Papa, né? E hoje ele afirmou que não devemos ter vergonha de rezar, de falar de nossas necessidades a Deus. Vamos a Roma, então, saber como foi essa reflexão de hoje com a Lísia Costa. Bom dia a todos. O Papa Francisco dedicou a catequese de hoje à oração de súplica. Disse que a oração é profundamente humana, está impressa no nosso coração como um desejo de nos comunicarmos com o Eterno. Afirmou que o próprio Jesus também ensina na oração do Pai Nosso a pedir as coisas espirituais, mas também a pedir as coisas do nosso cotidiano, como o pão de cada dia, que pode significar também o trabalho, a casa, o alimento, a Eucaristia, mas também pedir o perdão, as relações fraternas, as boas relações com o próximo e, é claro, a liberdade de todo o mal. E anche vergogna di chiedere a Dio. Questo non si può fare. Non avere vergogna di pregare. E o Papa disse que essa oração de súplica nós não podemos nos envergonharmos de fazê-la, porque diz respeito à nossa profunda necessidade de sermos socorridos por Deus. Afirmou que em alguns momentos nós podemos até pensar que nós somos autossuficientes, que nós não precisamos da ajuda de Deus, mas em um momento ou outro vamos nos deparar com essa melancolia, essa necessidade do auxílio do Eterno, do auxílio de Deus. E essa oração de súplica nos aproxima do nosso Pai, que é aquele que quer também nos realizar, nos satisfazer. O Papa ainda disse que na oração nós também precisamos agradecer, louvar a Deus por tudo aquilo que Ele fez, mas nunca podemos sufocar este grito, esse pedido de socorro que está dentro de cada um de nós. E afirmou que Deus sempre ouve os nossos pedidos e está atento à nossa voz. E que nós também precisamos viver esta feliz expectativa, essa espera da resposta de Deus, essa espera das visitas de Deus. Diz que Ele não vem só nas grandes festas, como o Natal ou a Páscoa, mas vem no nosso cotidiano e o nosso coração e os nossos ouvidos precisam estar atentos a estas visitas, a estas vindas de Deus. Diz que principalmente neste tempo podemos treinar o nosso coração a essa oração de espera, essa oração de atenção às vindas de Deus. No final, o Papa ainda recordou que ontem ele escreveu uma carta apostólica sobre São José na comemoração dos 150 anos da proclamação deste santo como patrono da Igreja Universal. Essa carta está disponível no nosso site, noticias.cançãonova.com. Vale a pena ler e também viver em todo este tempo essa experiência de mais intimidade, de aprendizado com São José. De Roma, Lísia Costa, para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Obrigado, Lísia, pelas informações. Vale a pena ler sim essa carta. Eu vou lá no site, vou acessar para ler todo o texto. Lembrando que a transmissão da catequese também você acompanha aqui na Canção Nova, à 13h. Vamos mudar de assunto? Vamos lá para Brasília. Uma legislação aprovada em maio deste ano pode ajudar na diminuição do prazo da Anvisa para autorizar a eficácia de uma vacina contra a Covid-19 no Brasil. Quem traz as informações direto de Brasília é a Liana, que já está aí com a gente, né? Oi, Liana, bom dia. Olá, Rodrigo, bom dia a você que acompanha a TV Canção Nova. Isso mesmo, Rodrigo, a Lei 14.006 de 2020 garante aí que a Anvisa tem até o prazo de 3 dias para apresentar a eficácia de uma vacina que deve ser distribuída aqui no Brasil. Lembrando que são vacinas que já foram aí autorizadas por até 4 agências reguladoras internacionais. Agora, caso a Anvisa não cumpra com esse prazo, essa vacina ela vai ser autorizada automaticamente para uso aqui no país.
E falando ainda sobre vacinas, sobre Covid-19, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, esteve reunido ontem com governadores dos estados, justamente para tratar alguns pontos do Plano Nacional de Imunização. O ministro falou que o Brasil já tem aí mais de 300 milhões de doses de vacina para serem distribuídas e que eles estão tentando uma negociação para conseguir 70 milhões de doses da vacina da Pfizer, que inclusive começou a ser distribuída ontem no Reino Unido. Uma outra informação, mudando um pouco de assunto, falando agora sobre educação, o Ministério da Educação oferta aí 40 mil vagas para professores da área da alfabetização que desejam se capacitar, desejam melhorar o ensino da pré-escola até o segundo ano do ensino fundamental. Vai ser ofertado esse curso online, é o curso ABC, Alfabetização Baseada na Ciência. Vai iniciar a partir do dia 11 de janeiro, com transmissão a partir da plataforma Aprendizagem do MEC. Então, uma oportunidade a mais para os professores da área da alfabetização. Inclusive, o ministro Milton Ribeiro, ministro da Educação Milton Ribeiro, fala um pouco mais sobre esse assunto. Vamos acompanhá-lo. E o que nós queremos, com a iniciativa do MEC, é lançar algumas sementes para que, num futuro próximo, talvez não tão próximo, mas a médio prazo, as nossas universidades estejam recebendo jovens, no mínimo, alfabetizados. E é isso que nós queremos. Por isso que nós estamos gastando recursos, energia, talento, pessoal, para que nós possamos treinar os senhores professores para poderem, então, estar com todas as habilidades, numa conversa mais moderna com as nossas crianças, para poder ensinar e alfabetizar. Rodrigo, só para completar, o curso ele é viabilizado a partir de uma cooperativa internacional entre a CAPES, a Universidade de Porto e também a Universidade Aberta de Portugal. Rodrigo, volto com você aí no estúdio. Liana, muito obrigado pelas informações, um bom trabalho para você. Bom, e ainda falando de aprendizado, aqui em São Paulo, a Prefeitura vai aplicar 5 provas para avaliar aprendizados de estudantes na pandemia. As avaliações serão feitas até o dia 22 de dezembro com alunos do 4º ao 9º ano do ensino fundamental e serão 100% online na plataforma do Sistema Educacional de Registro de Aprendizagem. Os alunos que não possuem os dados para acessar o sistema devem entrar em contato com a sua escola. E os que não tiverem acesso à internet precisam fazer os exames de laboratório de educação, os exames no laboratório de educação digital, indo às suas respectivas escolas nos horários de 10 da manhã às 4 da tarde. Aí, nesse caso, é necessário fazer agendamento. Bom, você está com a carteira de habilitação vencida? Fique atento, então, nos prazos para renovar a CNH. O serviço tinha sido paralisado por conta da pandemia. Pelo Código Brasileiro de Trânsito, é permitido dirigir por até 30 dias com a carteira de habilitação vencida. Mas esse prazo sofreu alterações por conta da pandemia. Em março, o Conselho Nacional de Trânsito suspendeu alguns serviços, como a renovação da CNH para evitar aglomerações nos órgãos de trânsito. A Audi está com a CNH vencida desde março e só vai atualizar o documento em janeiro. Eu consegui fazer o agendamento para o dia 14 de janeiro, então quer dizer, eu vou ter que ficar aí pelo menos mais de um mês sem estar com a habilitação atualizada, infelizmente. Já a carteira do Alcides venceu em outubro. Minha carta venceu dia 10 de outubro de 2020 e eu comecei a renovação, né, da carta. E o processo é demorado, porque é tudo digitalizado. E a minha carta eu não uso para passeio, eu uso para trabalho, né? A resolução que flexibilizava os prazos para a renovação da CNH, vencidas durante a pandemia, foi revogada pelo CONTRAN. Pela nova resolução, as carteiras nacionais de habilitação vencidas em 2020 ganham mais um ano de validade.
E a renovação deve ser feita de modo gradual, de acordo com o mês de vencimento. Quem teve a carteira que venceu em fevereiro de 2020 tem até fevereiro de 2021 para regularizar. Quem venceu em março, até março do ano que vem e assim sucessivamente. A regra também vale para a transferência de veículos e infrações cometidas durante o período em que os serviços dos órgãos de trânsito estavam suspensos. Quem comprou o veículo este ano tem até 31 de dezembro para fazer a emissão desse documento e assim não sofrer qualquer multa ou qualquer penalidade. Se o motorista for parado numa blitz ou se ele se envolver em qualquer situação no trânsito, o procedimento não muda. Ele precisa continuar apresentando a CNH dele para a autoridade competente. E aí a diferença é que agora, por causa da resolução 805 do CONTRAN, é como se a data de validade da CNH mudasse de 2020 para 2021. Em São Paulo, a renovação da CNH pode ser feita pelos canais digitais do Poupa Tempo. Em caso de aplicação de multa indevida, o motorista já sabe que pode recorrer. E a seguir, uma entrevista sobre o aumento de casos de Covid no Brasil. Vamos entender se é realmente uma segunda onda ou prolongamento da primeira. Na sequência, você acompanha imagens de Belém do Pará. Sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e a noite. As temperaturas variam entre 23 e 32 graus. CN Notícias, edição da manhã está de volta, agora faltando 16 minutos para 10 da manhã. O último levantamento do Ministério da Saúde sobre o novo coronavírus mostra que 842 pessoas morreram por Covid-19 nas últimas 24 horas. Infelizmente, este é o maior aumento diário desde 14 de novembro, quando morreram 921 pessoas. Nos últimos 7 dias, a média móvel de óbitos foi de 620. Enquanto lá no Reino Unido as pessoas já estão recebendo a vacina contra a Covid-19, no Brasil, infelizmente, como a gente viu aí, os casos de internações, reinfecções e mortes continuam aumentando. A gente conversa agora com o infectologista Fábio Junqueira, ele é professor da Faculdade de Medicina da PUC São Paulo, para comentar essas questões, né? Bom dia, doutor Fábio, seja bem-vindo ao Canção Nova Notícias. Doutor, vamos ver, a gente conseguiu conexão com o doutor, pessoal? Doutor, você me ouve? Sim, aí está aí o doutor, seja bem-vindo, viu, doutor Fábio? Então, a gente gostaria de saber, né, já perguntasse para o senhor, dando as boas-vindas, mas a que se deve esse aumento de casos no Brasil e se realmente é uma segunda onda ou então aí seria um prolongamento da onda que a gente estava vivendo aí? Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos que acompanham aqui na Canção Nova. Infelizmente, é um prolongamento da primeira onda, né? Quando a gente olha os mapas, os dados, não aconteceu no Brasil o que aconteceu na Europa. Na Europa, a gente teve um aumento de casos e aí as políticas públicas para diminuir os casos, o lockdown e tudo mais, e os casos na Europa, eles caíram, formando, a hora que você olha o mapa, forma realmente uma onda, né? Faz um pico e depois cai. No Brasil, a gente não teve essa queda. Então, se você olhar o mapa do país como um todo, a onda continua, né? Ela não houve essa queda. Então, não formou esse desenho de uma onda. Infelizmente, a gente continua na primeira onda ainda. Ô, doutor Fábio, e agora, né, com o início da vacinação lá na Europa, a gente quer saber, né, é possível que diminuam os casos também por aqui? Que impactos a gente pode esperar aí da vacinação lá no Reino Unido? Então, Rodrigo, é uma ótima pergunta. A gente precisa ficar de olho, né, no que está acontecendo na Europa, porque eles, né, felizmente, já têm disponível a vacina. Então, a gente vai ter que olhar se realmente vai diminuir internação e mortalidade, né? Diminuindo, vai haver uma pressão aqui no Brasil para que a gente tenha disponível a vacina também, né? Ela funcionando lá é uma ótima notícia. Então, vai haver uma pressão para que seja disponibilizado aqui no Brasil também.
Ô, doutor, a gente teria muitas perguntas para fazer, certamente os nossos telespectadores também teriam muitas perguntas, mas uma última pergunta aí para o senhor. O que levou a Pfizer a sair na frente das outras vacinas? Então, Rodrigo, são várias tecnologias, né? A gente teve pelo menos quatro tecnologias aí, e não é uma questão de competição entre a indústria farmacêutica, né? É porque todos se conversam. Então, é mais por uma questão de investimento, mas as outras estão aí à beira de serem aprovadas, né? Então, a gente espera muito em breve, felizmente, todas essas vacinas disponíveis. Isso aí, obrigado, doutor Fábio. Um bom trabalho aí para o senhor, né? A gente continua falando desse assunto. Olha, como o doutor Fábio falou, a gente tem que ficar de olho lá na Europa e começaram a aparecer também os primeiros problemas decorrentes da vacina da Pfizer. A agência reguladora do Reino Unido alertou que as pessoas com histórico de reação alérgica significativa não devem tomar vacina da Pfizer contra a Covid-19. Foram registrados 2 casos de reações alérgicas, mas os pacientes tinham histórico de alergia e estão passando bem. Ainda de acordo com a agência, a vacinação só deve ser realizada em instalações onde existam medidas de reanimação. E a seguir tem a previsão do tempo. Você acompanha agora imagens lá do Santuário de Caravaggio, em Farroupilha, Rio Grande do Sul. Por lá tem sol e aumento de nuvens de manhã. À tarde pode ter pancadas de chuva. A máxima prevista hoje é 29 graus lá em Farroupilha. No centro de São Paulo, motoristas foram vítimas de um arrastão na tarde de ontem. Esses vídeos aí, gravados por moradores da região, mostram, olha só, um grupo realizando um arrastão a vários carros que circulavam na região da Cracolândia. O local concentra diversos usuários de drogas e a polícia militar foi chamada. As imagens mostram o grupo quebrando os vidros de carros e saqueando motoristas e pedestres que passavam por lá. Os arrastões aconteceram após uma operação de limpeza da Prefeitura de São Paulo na Cracolândia, o que deixou os dependentes químicos revoltados com a ação. Tem previsão de muita chuva sobre a região sudeste até o final de semana. E hoje tem alerta para temporais no centro-oeste. Confira agora a previsão do tempo para todo o país. No sul, deve ter chuva isolada entre o leste de Santa Catarina e do Paraná. Chove em vários momentos nos 4 estados do Sudeste. A chuva é mais frequente no centro de Minas Gerais e no sul do Espírito Santo. No Centro-Oeste, ainda chove em vários momentos entre Goiás, Distrito Federal e Mato Grosso, com risco de chuva forte. Já no Norte, o sol aparece pela manhã e chove entre a tarde e a noite. No Tocantins e sul do Pará, o tempo fica mais carregado, podendo chover a qualquer hora. Para o Nordeste, há expectativa de pancadas isoladas de chuva entre o sul e oeste da Bahia, Maranhão e Piauí. Chove rápido no norte do Ceará e do Rio Grande do Norte. Nas demais áreas, bastante sol. A gente volta agora a falar da Covid-19. Essa pandemia causou uma mudança enorme, na rotina de todo mundo. E aí uma pesquisa mostra como o impacto na mudança dessa rotina imposta pela pandemia da Covid-19 afetou especialmente os adolescentes. Ficava 6 a 7 horas no colégio com meus amigos, ia para sapateado, ia para inglês, tênis. Sair com uma festa, encontrar os amigos, o pessoal não tem graça, sabe? Mas eu ficar em casa o dia inteiro estudando, então meio que a vida fica meio sem graça. Essas eram as rotinas de Laura e Clara até março deste ano. Só que por causa da pandemia foi preciso parar com tudo de uma vez. E claro, elas sentiram. Laura ficou muito ansiosa, né? Então, assim, isso começou a dificultar o nosso relacionamento, porque a ansiedade deixava ela nervosa. Eu notei que ela ficou muito ansiosa, ficou nervosa com isso e acabava descontando, a gente sem querer. O que a gente mais sentiu foi justamente o fato da gente parar de conviver com a família, de frequentar, de ir na igreja, frequentar nossa religião
em comunidade. E elas não estão sozinhas nessa realidade. Pesquisa da Fiocruz, em parceria com a UFMG, revela que a pandemia tem impactado essa faixa etária. Mais de 48% dos adolescentes no país têm sentido preocupação, nervosismo ou mau humor. E isso foi observado principalmente nas meninas e em adolescentes mais velhos. Esse sentimento, ele se faz do distanciamento na medida que você sente mais a ausência do outro, você tendo mais relações, mais contatos, e na medida que essas redes se quebram, né, esses sentimentos afloram com mais intensidade. Por isso, para essa especialista, os pais têm papel fundamental neste momento. É uma construção que precisa ser feita junto com o adolescente e junto com a família. Sentar mesmo, olha, essa é a situação, e aí? O que vamos fazer, o que podemos fazer, o que é importante na dinâmica da família, o que é importante o adolescente continuar fazendo, não tirar isso do adolescente. A gente fez alguma coisa junto, sim, o meu marido também gosta de cozinha, a Laura também ficava com ele. Laura chegou a fazer até uma batata recheada, que é uma delícia. A gente fazia brigadeiro. As brigadeiras. A gente começou a assistir aquela série juntas. Nós fizemos série juntos, nós fizemos pudim juntos, nós fizemos comida. Foi muito bacana, assim. Foi uma troca que a gente nunca tinha feito. A gente vai, arrumando algumas coisas para ir, entendeu? Quando a minha mãe vai para o mercado, eu corro com ela junto para tentar arrumar alguma coisa para fazer, né? Mas a gente, às vezes, em casa mesmo, né? A gente tenta arrumar alguma coisa. Então, a gente precisou de assumir as funções de casa, as funções gerais de casa, e eu pensei, poxa, eu não vou dar conta, porque eu estou trabalhando. Então, eu vou ter que delegar a função para todo mundo. Então, acabou que eles começaram, assim, se envolver com pequenas responsabilidades que antes eles não tinham essa oportunidade, porque estavam fora. A pandemia tem impactado não só na saúde mental dos adolescentes, também deixou mais de 43% deles mais sedentários. Tempo sedentário é um tempo que, tanto para adolescentes, quanto para adultos, quanto para crianças, ele deve ser evitado, ele está muito mais associado a doenças crônicas, a diabetes, a obesidade, a doenças cardiovasculares, né? Então, e também tem uma tendência de que uma criança e um adolescente sedentário, com baixa prática de atividade física, ele tende a levar isso para a vida adulta. Quando tudo vai passar, ainda não dá para saber. Mas enquanto isso não acontece, o jeito é tornar o dia a dia mais leve e aproveitar os momentos em família. CN Notícias está terminando, a seguir tem o programa Cantinho da Criança. E a gente volta a se encontrar só em janeiro agora. Fique com Deus.